Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestido-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratados com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso não serás erguida até o céu? Não, será jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta terça-feira, dia 15 de julho, hoje nós celebramos a memória de São Boaventura, esse grande santo da igreja. É um santo de uma envergadura assim, né? Esse grande homem mariano também. O evangelho que nós lemos, Mateus, São Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Jesus aqui hoje está falando de algo muito sério para nós. Jesus está falando que ele começa a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres. E ele fala de Corazim, Betsaida, e ele fala de Cafarnaum. Cafarnaum, próximo ali ao mar de Tiberíades ou lago de Genezaré, é onde Jesus praticamente era, vamos dizer, a residência de Jesus, embora ele não tivesse residência fixa, mas a maior parte dos milagres e do ministério de Jesus foi realizado em Cafarnaum. Cafarnaum, então, era o QG, nós poderíamos dizer assim, aonde Jesus, após voltar das suas andanças, era onde ele repousava, onde ele estava. E ali em Cafarnaum foi realizado muitos milagres. E o que Jesus está dizendo? Você será elevado até o céu, Cafarnaum? Eu digo que não. Você será jogada no inferno. E aí, claro, ele compara Cafarnaum com Sodoma. Ele diz, se os milagres que foram feitos aqui tivessem sido realizados em Sodoma, ela existiria até hoje. Sodoma, que foi destruída por Deus, Sodoma e Gomorra, foram destruídas por Deus. Lá tem até aquele episódio que a mulher de Ló virou uma estátua de sal porque olhou para trás. Lá tem uma simbologia, tem uma mensagem teológica profunda ali. Mas Jesus está dizendo, se os milagres tivessem sido realizados lá, eles teriam feito penitência. O que o Senhor está dizendo para mim, para você hoje, meu irmão, minha irmã? O Senhor está dizendo que diante de tudo que nós já vimos o Senhor realizar, e aqui aquela palavra de Jesus faz total sentido para nós agora, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. Nós conhecemos o Senhor. E veja, essa palavra de Jesus é uma palavra dura, especialmente para aqueles que já fizeram uma experiência do Senhor. Para aqueles que já fizeram uma experiência do Senhor, para aqueles que viram o poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que já teve um encontro pessoal com Jesus, você que se encontrou com Jesus através de um retiro, por exemplo, através de uma pregação, de uma música, de uma palavra, e você caminhou com o Senhor, você fez curso bíblico, estudou, recebeu os sacramentos, fez uma caminhada com o Senhor. Saiba, o que o Senhor espera de nós não é nada mais e nada menos que encontrar frutos. Vamos lembrar aqui da parábola da figueira. Jesus foi até aquela figueira esperando encontrar o quê? Frutos. E o que o Senhor falou? Corta, porque ela está aqui inutilmente. É pesado isso, é duro. Mas o Senhor, ele espera encontrar frutos. Por quê? Aqui está o bonito. Porque o Senhor, ele investiu em mim e em você.
Ele realizou milagres, ele realizou curas, ele se mostrou para nós. E tudo isso aqui, meu irmão, minha irmã, a troco de nada? Não. O Senhor espera encontrar frutos, né? Por quê? Porque no meio de nós está o Deus da aliança. E ele diz, né? Aí depois ele vai falar, se isso fosse realizado em Tiro e Sidônia, há muito tempo eles teriam feito penitência. É que eu me lembro, enquanto eu digo, eu me lembro de Nínive. Nínive, o profeta Jonas é enviado a Nínive, e Deus disse, ainda 40 dias eu vou destruir Nínive. Assim como ele fez com Sodoma, Deus deu uma palavra clara, ainda 40 dias e eu vou destruir Nínive. O profeta Jonas, muito a contragosto, primeiro ele foge para Tarsis, ele foge do chamado dele, e tem uma simbologia maravilhosa nisso, mas até que ele vai a Nínive então, né, depois de ceder ao amor de Deus, de não ter mais como resistir a esse chamado de Deus, ele vai a Nínive e ele começa a profetizar em Nínive. O que acontece? O que acontece é que Nínive se converte. Nínive faz penitência, se veste de saco, jejua, se arrepende. Nínive muda de vida e Deus então poupa a cidade. Mas, irmãos, nós não estamos falando mais de Nínive. Nós não estamos falando mais do profeta Jonas. Nós estamos falando que o próprio Deus encarnado, Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele deixou a Eucaristia para nós, ele deixou os sacramentos para nós, ele nos deixou a sua igreja, ele nos deixou uma cabeça visível aqui nesse mundo, o Santo Padre o Papa, ele nos colocou todos os meios para a santificação. E se a gente recusa, mesmo vendo toda a graça que o próprio Filho de Deus, e o mais escandaloso de todos, é Deus ter se encarnado e Deus ter morrido por mim. Ora, diante disso, se eu nego e não me converto, porque a fé, ela exige de nós uma mudança de vida. É impossível as pessoas dizerem que têm fé. Eu tenho fé e vivo do mesmo jeito. Eu tenho fé, mas vivo como se Deus não existisse. Não, a fé não é isso. A fé nos leva precisamente a uma mudança radical de vida chamada metanoia. Conversão, que não é só uma mudança de direção, mas é uma mudança de mentalidade. É a própria vida de Deus que vem ser vivida em nós. É isso que Jesus espera de nós. Com o investimento que ele fez em nós, o maior de todos, né? E João 3,16 diz isso. De tal maneira, Deus amou o mundo, que ele enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero dizer para você que desanimou, você que era de grupo e largou o grupo por causa do coordenador, você que era uma pessoa fiel à igreja e você esmoreceu por causa do padre ou por causa de um membro da comunidade, você que desanimou no processo, no meio do caminho, mesmo tendo visto todo o investimento que Deus fez para você, eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, volte, retome o seu lugar. Retome o seu lugar, porque veja, nós não estamos lá somente pelas pessoas. Não, nós estamos porque amamos a Deus. E Ele nos deixou essa maravilha que é a graça. Ele infundiu a graça em nós pelos sacramentos e Deus investe em nós todos os dias. Deus espera então de nós ver frutos, irmãos. E nós não podemos voltar atrás. Eu quero dizer para você, irmão e irmã, o barco da sua vida, você que começou a caminhar com o Senhor. E eu sinto isso aqui hoje nessa meditação. Muitas pessoas desanimadas. E digo mais, decepcionadas. Você que está decepcionado com o ser humano, você que está decepcionado até com muitas pessoas de igreja que têm dado contra-testemunho, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, tire os olhos dessas pessoas e coloque os seus olhos em Jesus. Jesus que está concretamente numa comunidade. Numa comunidade, nós precisamos voltar a ter raiz.
está plantado num lugar. Eu sou pertença daquela comunidade. A minha comunidade é a melhor? Não. Mas a comunidade do vizinho também não é a melhor. A comunidade do vizinho também tem falhas, também tem problemas, também tem dificuldades. Meu irmão, minha irmã, aonde nós formos, nós vamos encontrar a fragilidade humana, a fraqueza, a dificuldade de caminhar. Mas é nessa dificuldade que a gente cresce e se santifica. O Senhor está chamando hoje você, né? Ele está dizendo, olha, os milagres que eu fiz, as coisas que eu realizei aí, não dá, porque isso será cobrado nosso. Nós não podemos dizer assim, se eu tivesse tido tal oportunidade. Pois é, o Senhor nos deu essa oportunidade. O Senhor está nos dando essa oportunidade hoje. Talvez você chegou nessa meditação do Evangelho hoje. O Senhor está dizendo para você, eu estou te dando uma oportunidade hoje de me conhecer, de me amar, de me servir, de ter uma vida comigo. Saiba que nessa vida com o Senhor, aqui veja, muitas pessoas às vezes se iludem. A caminhada com o Senhor, as pessoas acham que não terá pedras, né, que não terão espinhos. Não, a rosa é algo muito belo, mas ela é muito espinhosa. Quando a gente segura numa rosa, a beleza da rosa nos fere, nos machuca a nossa mão. Assim é a vida cristã, né? Nós vamos ter obstáculos, nós vamos ter coisas que nós vamos precisar vencer, né? E aqui eu quero dizer algo maravilhoso, irmãos. Naqueles momentos que nós estivermos mais necessitados de Deus, eu quero dizer para você, eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, quero te convidar a você fazer como Pedro fez quando ele estava andando sobre o mar. Senhor, salva-me, estou afundando. Peça socorro, peça ajuda ao Senhor, peça ajuda aos irmãos. Nós não estamos sozinhos. Viver em comunidade é essa maravilha, é isso, é essa maravilha. Temos muitos problemas? Temos, porque somos seres humanos. Mas nós temos a maravilha de saber que nós não caminhamos sozinhos. Então, não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de gritar para o Senhor como Pedro fez quando ele fraquejou na fé e ele começou a afundar. Pedro disse, Senhor, salva-me, estou afundando. E Jesus segurou ele e disse, eu estou aqui, homem de pouca fé. Talvez Jesus esteja dizendo isso para você hoje. Filho, filha, eu estou aqui, estou segurando na sua mão, siga adiante, porque você não caminha sozinho e não caminha sozinha. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.